Então, meus irmãos queridos do Grêmio Espírita Amor e Luz, continuando, conforme anunciamos, o tema da transformação moral. Onde começa a transformação moral? E a gente já passeou por algumas ideias, quem assistiu o vídeo anterior, a primeira parte, nós nos reportamos muito mais até a quando começa, não exatamente onde, porque onde pode ser em qualquer lugar, mas em que momento começa. Então nós desenvolvemos um pouco isso, falando da trajetória do princípio inteligente até chegar à condição de espírito, que é onde começa realmente o senso moral, o impacto que isso tem na vida individual, né, para o próprio indivíduo, mas também na coletividade, porque à medida que mais indivíduos fazem a sua transformação moral, implementam isso vai se refletindo nas sociedades. Então, como é que isso se reflete? Na conduta, nas instituições, na legislação. Tivemos oportunidade também de abordar o quanto que a transformação moral pela qual as coletividades passam tem impacto na legislação humana, né, no código de conduta que rege, porque sempre temos em perspectiva que a legislação humana é um espelho, é um reflexo muito ainda imperfeito, a gente pode dizer até que distorcido, da legislação divina. Então, quanto mais as sociedades, quanto mais a humanidade se transforma moralmente para melhor, tanto mais a sua legislação, o seu código de conduta vai se aproximar do código divino, do código de conduta divino. Então, retomando esse pensamento, vamos aqui trazer, para dar continuidade nessa segunda parte, a nossa reflexão, um trecho do livro A Gênese, que faz parte da codificação espírita, no capítulo 18, item 2, onde nós encontramos o seguinte: tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Então, para nós, adeptos, né, estudantes do Espiritismo, antes da gente se precipitar e antes da gente se associar a esse pensamento de que está tudo perdido, de que o mundo não tem jeito, de que está um desgoverno, para um pouquinho, pensa de novo. Porque na codificação nós não encontramos amparo para pensar assim. É muito ao contrário. Relendo esse pedacinho, tudo na criação é harmonia. A gente pensa, mas como harmonia? Com tudo isso acontecendo, certo, mas como se dariam as transformações sem que o planeta convulsionasse, sem que a humanidade também estertorasse, mediante a própria conduta que veio estabelecendo desde os primórdios até esse momento. Então as transformações muitas vezes sacodem o próprio planeta, o ambiente, o clima, muito também já agredido por nós, mas também passando por transformações que ainda cabe passar, e a própria humanidade sacudida em consequência dos seus próprios atos, porque onde nós perturbamos a ordem, nós mesmos temos que trabalhar no seu restabelecimento. Então, nós encontramos essa declaração na Gênese que não permite qualquer incerteza. Tudo na criação de Deus é harmonia. Tudo revela uma previdência. Então nada vem assim de maneira aleatória, ao acaso. Aliás, é frase de Allan Kardec, o acaso não existe. Então, por mais que os nossos olhos, a nossa visão limitada da vida não consiga abarcar o conjunto da obra, o ponto de partida, as transformações e para onde vai, não é porque nós não enxergamos que não há uma previdência e um planejamento sendo perfeitamente desenrolado, perfeitamente cumprido. Então, uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois,
que afastar desde logo toda ideia de capricho, ao sabor do capricho, ao sabor do acaso, por inconciliável com a sabedoria divina. Porque para nós admitirmos o capricho, então Deus teria que ser uma criatura caprichosa, que hoje está afim de uma coisa, amanhã está afim de outra. Hoje eu quero humanidade, amanhã eu não quero humanidade. Então a gente entende que não é nada disso. Muito ao contrário. Então isso é inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, aí muita atenção, porque aqui ele está falando nossa época, estava ali no século XIX. Nós já entramos no século XXI e estamos diante de acontecimentos que nos desafiam. Será que então não podemos repetir com toda a convicção, se a nossa época está designada a certas realizações, a enfrentar certos desafios e a empreender determinadas transformações morais? Então, cabe a cada um no âmbito individual trazer para si essa reflexão e cabe às coletividades implementarem isso também de tal forma que possa produzir essas transformações para melhor nas sociedades que habitam o planeta. Então, ele vai dizendo, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, tudo que está acontecendo tem uma razão de ser na marcha do progresso, progresso que é uma lei divina, uma lei moral, uma lei natural, a qual tudo e todos na criação estamos submetidos. Isso colocado, diremos que o nosso globo, então aqui o planeta Terra, o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, lá no início da nossa primeira parte, nós mencionamos que toda a criação obedece às leis do Criador. Portanto, se transformam os espíritos, se transformam moralmente e intelectualmente e se transforma também a matéria. Porque desde que a Terra foi gerada, foi criada, quando era ainda uma partícula incandescente, segundo os melhores estudos indicam, o quanto ela se transformou até tomar a paisagem de hoje. Quantos continentes que se separaram, quantos que se uniram, quantos mares surgiram, quantos desapareceram. Então, aquilo que é material, como sendo também parte da criação divina, está submetido e, portanto, obedece à mesma lei de progresso. Como é que é o progresso material? Pela transformação dos elementos. Então, os elementos se transformam. O nosso corpo guarda semelhança lá com o Homo sapiens, o homem da antiguidade, não da antiguidade, o homem da pré-história, guarda semelhança. Mas o quanto que esse organismo já também se transformou? Então, isso sem falar, claro, naquele outro corpo mais sutil, que é o perispírito, também é matéria. Não matéria perceptível pelos 5 sentidos desse corpo, mas também matéria. O quanto que também já se transformou pelo progresso moral e intelectual que cada um de nós conseguiu empreender. Então, lá no primeiro estudo, nós falamos que esses corpos acompanham. À medida que o espírito evolui, também contribui para desembrutecer, para melhorar o equipamento de que dispõe. E não é muito natural? Quem daria um violino para uma criança que está nas primeiras letras? A menos que fosse um superdotado, né? Mas não sendo, a gente, para a criança que está ali nas primeiras letras, a gente vai dando ali a massinha, o lápis de cera, o lápis, até chegar à escrita perfeita. Então, para um dia aprender música, para um dia chegar à perfeição de tocar um instrumento, um violino ou outro qualquer. Então, é a mesma coisa. Um corpo físico como o nosso seria útil lá na pré-história? Não seria. Com todas essas subdivisões do cérebro que foi produto do desenvolvimento, das transformações, então, à medida que o espírito que dispõe do corpo foi progredindo, foi evoluindo, também foi provocando com isso as transformações e, portanto, o progresso do material
de que ele dispõe. Então, agora sim, um espírito mais evoluído, um corpo também que acompanha e que, portanto, agora sim é compatível com o grau que nós chegamos. E ele então diz que o planeta, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Então, materialmente, o planeta continua o seu progresso. Que a gente olha assim as transformações, os fenômenos da natureza, e nós sempre levantamos a noção de que a natureza vem sendo muito agredida, que com isso também vem respondendo, né? São as consequências da muita agressão, isso é verdade. Mas ainda que nós fôssemos criaturas já muito responsáveis, inteiramente conscientes da preservação do ambiente, do planeta, etc., ainda assim o planeta teria as suas convulsões, teria seus movimentos, vulcões, placas tectônicas que ainda iam se mover, porque o planeta também ainda está no seu processo, não chegou ainda ao auge do seu desenvolvimento. Então também ainda se transforma e essa transformação prossegue. Então nem tudo que acontece na natureza, esses fenômenos naturais, que muitas vezes chamamos até de flagelos, porque muitas vezes causam dano, né, a populações, nem tudo é uma resposta à nossa agressão ao meio. Alguns desses fenômenos ainda vão acontecer perfeitamente naturais, porque faz parte ainda do progresso material do orbe terrestre. E se o planeta progride materialmente, por meio das suas transformações, as transformações dos elementos, também progride moralmente, pela evolução, pela transformação moral dos seus habitantes, ou seja, dos espíritos, como encarnados ou desencarnados que o habitam. E isso é interessante, particularmente agora, né, que a gente está diante de uma pandemia. Quem podia imaginar que isso ia? A gente conhecia muito bem, a gente conhece, né, as endemias, que são doenças localizadas, as epidemias, que são doenças que duram um tempo em algum lugar e depois são erradicadas, mas que envolvesse todo o planeta. De repente, de uma hora para outra, todo mundo de máscara, eu só não tirei para gravar, mas também estou fazendo uso, né, de todos os critérios, todos os cuidados. Quem podia imaginar que a gente ia atravessar todo um ano, né, praticamente, esse ano de 2020, daqui a pouco aí está indo para o final, a gente ia atravessar quase todo um ano enfrentando esse advento, mas ele está aí. Não adianta negar, não adianta se rebelar, não adianta desanimar, ele está acontecendo. E cada um de nós é convidado, de alguma forma, a lidar com isso. Temos que lidar de alguma forma. É ficar em casa, é usar a máscara, é o álcool gel, é contribuir, é encontrar meios, né, de dar continuidade aos trabalhos todos que a sociedade necessita, a escola, a saúde, o transporte. Sim, a sociedade necessita que todas essas coisas continuem, inclusive também as instituições religiosas, não por outro motivo que a gente está aqui preparando esse material, né, para se transformar num vídeo, para que as pessoas possam assistir de onde estiverem. Então, sim, tivemos que participar desse momento do globo de alguma forma. Poderíamos ter nos trancado, fechado as portas e, bom, a gente só volta quando tudo isso passar. Mas nós entendemos que não. E aí, puxando o entendimento, como aqui trata-se, né, de uma casa espírita, a gente está aqui estudando o espiritismo, a gente pensa, não vamos fechar as portas justamente porque nesse momento muito desafiador, muito doloroso para muitos de nós, foi mesmo, né, de desencarnes, né, de sofrimento. Nós não estamos aqui para negar tudo isso, isso é real. As pessoas tiveram que lidar também com esse lado, né, do que está acontecendo, muitas vezes sem poder fazer um sepultamento como gostaria, dentro da sua fé, o seu ritual, a sua prática religiosa. Então, são muitas coisas difíceis, né? É uma experiência áspera que nós estamos realmente atravessando. Então, a sociedade tem necessidade de que alguns serviços continuem e as religiões entenderam que também
era hora de não parar, porque justamente para aqueles que optaram por ter alguma religião, esperam encontrar nessa religião algum conforto espiritual, apoio emocional e até uma forma de entender por que está acontecendo. Então, de uma maneira geral, as religiões, tanto no Ocidente quanto no Oriente, também falam em momentos assim, momentos apocalípticos. É claro que cada uma tem um texto, cada uma dá um entendimento. Na doutrina espírita também nós compreendemos que essa não é a única, mas é uma das transformações pela qual o planeta teve de passar. Tanto transformações no campo, no seu ambiente físico, temos ainda, quanto nas transformações sociais e, por que não dizer, também nas transformações do corpo de que dispomos. Porque a doença, como é uma mutação, o corpo não tinha defesas e muitos de nós desencarnaram, mas muitos não desencarnaram, desenvolveram defesas que não havia. Então isso também provoca uma transformação no nosso organismo para as gerações futuras, que vão receber essa herança genética, vão receber aquilo que esses corpos conseguiram vencer. E não estou dizendo nenhuma novidade, que o corpo que nós temos hoje é produto de muitos enfrentamentos no passado. E foi criando resistências, imunidade. Então, hoje, doenças que já mataram no passado, hoje já não matam. Porque nós adquirimos, muitas vezes nem apresentamos nem sintomas, né? Porque adquirimos essas defesas. E também as gerações futuras vão poder usufruir de corpos que já estão sendo hoje também transformados. Então, vê que a gente, quando fala em transformação moral, antes de pensar em transformação moral, a palavra transformação nos é muito cara, nos é muito importante, porque a transformação moral, ela vai impactar, ela vai impulsionar todas as outras, né? A transformação da paisagem do planeta, a transformação dos nossos corpos, as transformações das relações sociais, das instituições, das legislações humanas a partir das quais nós nos organizamos como sociedade. Então, é claro que sociedades moralmente mais adiantadas terão instituições, organizações, formas de conduzir a vida social também mais adiantadas, de maneira que seja mais, eu não sei se eu digo mais justa ou menos injusta, ou seja, havendo menos diferenças sociais, né, menos discrepâncias e esses outros flagelos sociais e morais todos que têm ainda nos assolado e que por algum tempo ainda serão desafiadores. Então, como as religiões não pararam, né, mantiveram de alguma forma, é hora também da gente se perguntar, e realmente contribui? E se contribui, nós espíritas, qual a contribuição do espiritismo? O que se pode esperar do espiritismo? O que o espiritismo tem a dizer, tem a oferecer de contribuição para que nós, que somos adeptos do espiritismo, somos espíritas, para que nós possamos enfrentar e até entender melhor, né, atravessar esse momento com otimismo, com a atitude que Jesus nos ensinou de amor à vida, de louvor, de alegria, de coragem. Será que o espiritismo tem alguma coisa a contribuir? Vou tentar responder. Então, no livro dos médiuns, segunda parte, item 350, nós encontramos o seguinte: se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Então, quando o espiritismo vem dizer que a vida não começou no berço, não vai se extinguir no túmulo, vem nos apresentar um sentido existencial, isso já para nós é ferramenta, é argumento, é uma noção mais do que suficiente para que nós valorizemos a vida. Mesmo que venhamos a interromper até a nossa vida
interrompida por uma doença, um advento qualquer, porque em algum momento todos nós teremos que deixar o corpo, esse corpo que recebemos para essa encarnação, mas a vida não acaba ali, a vida continua e nós temos muito a fazer. Então aquilo que aprendemos, aquilo que nós desenvolvemos, as habilidades, os sentimentos, as virtudes, os valores morais que adquirimos, não adquirimos só para agora. Nós adquirimos para nós mesmos e para o futuro dessa sociedade na qual a gente ainda vai trabalhar, para a qual a gente ainda vai retornar, ajudando para que ela se torne mais fraterna, mais justa, mais igualitária. E nós possamos começar a erradicar esse egoísmo que tem nos marcado a presença aqui no planeta, a perversidade, a maldade, todos esses outros males que nascem do egoísmo, que nascem do orgulho. Então, repetindo, o Espiritismo só pode alcançar essa finalidade transformando as massas, o que só vai acontecer com a transformação do indivíduo. Então, é cada um de nós que está escutando fazer a sua parte, em se tornando uma pessoa mais pacífica, mais amorosa, mais fraterna, mais solidária. E é assim que o somatório, eu me transformando, você se transformando, o outro se transformando, as massas vão se transformando. Há muito e pouco, como diz aqui Allan Kardec, mas não é por ser demorado que não vai acontecer. E ela já vem acontecendo. Então, tem uma frase muito conhecida que nos estimula muito a isso e que nos dá um roteiro. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, intitulado Os Bons Espíritas. O que é um bom espírita, né? Sendo espírita já era para a gente ser bom, mas tem ali a mensagem, os bons espíritas, como é isso? Então a mensagem vai ali dizer várias coisas que nós devemos procurar desenvolver em nós, mas essa talvez seja a que ficou mais conhecida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, suas inclinações ruins. Então, ao espírita está proposta essa transformação moral. O que vale dizer que não é possível conhecer a doutrina, ter algum tempo no seu estudo, no seu conhecimento e não alterar nada. Continuar exatamente a mesma pessoa que antes de conhecê-la. Isso não é possível, ou pelo menos não é coerente. Aí seria não ser um bom espírita. Por isso que a mensagem é o bom espírita. Então, um bom espírita é aquele que faz alguma coisa com o que aprendeu. É aquele cuja sensibilidade é despertada, não é só o intelecto. Daí a gente falar em transformação moral, porque intelectualmente nós temos conquistado patamares bem expressivos nas ciências, na tecnologia, né, no pensamento humano, na organização das sociedades, temos, né, em várias áreas, mas e moralmente? Então, quando a mensagem recebe esse título, os bons espíritas, porque é bom aquele que faz alguma coisa com o que recebe. Não adianta ouvir toda essa doutrina e se maravilhar, porque nós nos maravilhamos mesmo. Quem não se comove diante do sermão da montanha? Quem não vai às lágrimas relendo aquelas palavras do mestre? Quem não se comove diante da reencarnação? O quadro, o planejamento reencarnatório, como é que vai formar, quem vai ser dessa vez a minha mãe, como é que vai se ligar a quem? Quem não se comove diante dessa grandeza? Mas, o que é que nós fazemos com isso? Será que enterramos o talento da parábola? Ou será que não? Peraí, vou procurar ser uma pessoa, aí cada um vai usar, né? Mais pacífica, ou menos ociosa, vou usar meu tempo livre para ser um pouco mais útil, ou vou ser uma pessoa menos maledicente, porque maledicência é contrária à caridade, vou ser uma pessoa, vou procurar perdoar com um pouco mais de facilidade, eu não perdoo, mas vou começar a tentar insistir nisso. Algum trabalho consigo mesmo para dar continuidade, e como nós falamos no primeiro vídeo, a transformação moral não vai começar agora,
mas talvez de maneira mais consciente a gente possa dar um implemento agora, nesse momento. Todo o planeta está sendo convidado a isso. Está sendo convidado a aquisições intelectuais, está todo mundo procurando vacina, procurando outras formas de viver, outras formas de estudar, de trabalhar. Sim, intelectualmente também estamos sendo convidados a uma transformação. Transformações sociais, das relações sociais e, por consequência, as transformações políticas, culturais, econômicas, vêm no conjunto. Mas, principalmente, estamos sendo convidados a nos sensibilizarmos para a tomada de decisão de implementar a nossa própria transformação moral. E aí, quando a gente traz isso para o âmbito individual, é pessoal a responsabilidade, porque a minha transformação moral não depende da pandemia, não depende da minha família, não depende do meu político, não depende da minha sociedade, não depende do mercado econômico, não depende da queda do dólar, não depende nada disso. A minha responsabilidade com a minha transformação moral é só minha. Eu é que vou trabalhar no meu íntimo, me tornando uma pessoa melhor onde eu estou. Porque às vezes a pessoa pensa que tem que ir lá para o outro lado do continente, do outro lado do oceano, fazer uma missão. Isso é muito bonito também. É muito importante que tenha aqueles irmãos. Mas se não for o seu caso, de poder pegar, ir lá para o outro lado do Atlântico, fazer uma missão na África, faz uma missão na tua casa. Faz uma missão aí mesmo onde você está. Junto aos teus familiares, junto aos colegas de trabalho, às vezes difíceis, às vezes desorientados, perturbados. Então, essa transformação é onde e quando você está. Não tem um momento solene para isso acontecer e nem vale também transferir essa responsabilidade quando isso acontecer, porque quando eu tiver, quando eu for, não. É agora. Estamos convidados. Quem puder, quem souber aproveitar esse momento, não vai se arrepender. Quem não puder, quem não souber, vai ter oportunidade, porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas fica a pergunta, para que adiar? Se eu posso agir agora, se eu posso me tornar uma pessoa melhor agora, e só depende de uma decisão. Então, passeamos por essas ideias, muito resumidamente, porque há bastante coisas para a gente refletir, mas para que não deixe de ficar bem claro o quanto o ideal cristão, o quanto o Evangelho de Jesus é uma bússola que vai nos nortear, que há de nortear a humanidade ainda por muito tempo. Jesus, com seu Evangelho, é a bússola, é o grande norte que a humanidade generosamente recebeu de nosso Pai Celestial. E com a doutrina espírita, muitas das lições que Jesus, naquele momento, sabiamente, não aprofundou, respeitando a nossa infância quase espiritual, respeitando a nossa limitação, nossa inferioridade, o Espiritismo então vem retomar os ensinamentos de Jesus com explicações que pudessem satisfazer a nossa lógica, a nossa busca por uma coerência, por sentido. Então, essa contribuição da doutrina, deixando claro que o mundo não está à deriva. Tudo obedece a uma ordem bem estabelecida, bem desdobrada, bem cumprida. E que cabe a cada um de nós manter o equilíbrio, nos esforçarmos. Que quando diz, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral. Ou seja, não é possível ser o mesmo diante disso tudo. É bom que a gente faça alguma coisa com isso que está recebendo. E os esforços que emprega para dominar suas más tendências, suas más inclinações. Ou seja, o Espiritismo vem nos mostrar que esse é o momento não só da nossa transformação, mas da manutenção dos nossos esforços nesse sentido. Nós ainda temos impulsos egoísticos, nós ainda temos impulsos perversos, mas cabe a cada um de nós domar, transformar. E aí a grande lição, qual é a grande lição, qual é o grande caminho? Amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o Espírito Fenelon teve a oportunidade de nos dizer: nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Quando é que nós vamos querer ser assim? Só depende de nós, é decisão nossa. Quando é que nós vamos querer sermos pessoas, sermos espíritos que nos amamos reciprocamente? Que a criatura humana, ainda um tanto infantilizada, quer ser amada. Porque amar, basta você querer amar e decidir amar e efetivamente amar. Então, o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então, essa é a lei máxima que Jesus veio nos trazer e que o Espiritismo veio reforçar. Exercitar, amar. Muitas vezes essa palavra foi confundida com outras noções, mas amar ao próximo como a si mesmo pode perfeitamente começar por categorias, digamos, fragmentadas desse mesmo impulso de amar. Que categorias? Altruísmo, empatia, solidariedade. São pequenos impulsos desse amor que um dia será maduro. E aí sim a gente vai poder dizer que ama efetivamente o próximo. Como seria amar esse próximo? Não desejar e nem ficar em paz com nenhum dano que possa vir a ele. Então, quem ama não provoca dano, não fica indiferente, perdoa sempre. Então, são atributos. Se a gente acha que esses atributos estão muito longe, a gente exercita esses um pouco menores, mas que exercitemos, que nos coloquemos em movimento. Se não tiver nada para fazer lá fora, aliás, é bom que não tenha, fique em casa, né? É a recomendação, mas se não houver nada prático a fazer, fique no seu recolhimento, faça a sua prece, trabalhe seu mundo interior, torne-se um ser humano melhor para o mundo que está chegando, porque esse mundo melhor só vai chegar quando cada um, eu, você, quando cada um de nós formos realmente criaturas melhores. E nisso o Evangelho não deixa nenhuma dúvida, não deixou nenhuma dificuldade e a doutrina vem em nosso auxílio para fortalecer esse ideal. E assim nós esperamos ter deixado aqui um estímulo aos irmãos nessa proposta de transformação moral que a doutrina espírita vem apresentar e que é acessível a todos. Nesse momento, então, vamos concluindo essa reflexão sem a pretensão de darmos a última palavra, nem um único entendimento sobre isso, mas apenas de deixar essa reflexão, essa proposta para que cada um de nós se sinta estimulado a se renovar, a se transformar para melhor. E nós vamos então, nesse momento, já concluindo os nossos estudos, nos unirmos, aproximando os nossos pensamentos para a nossa prece de conclusão para o nosso trabalho de hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Mestre, por mais esta oportunidade de estudar o Teu Evangelho, hoje mais aclarado pelas luzes do Consolador prometido, que é essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo. Pedimos, Mestre, que o Teu amor envolva a todo o nosso planeta, a toda a humanidade, a todos que nesse momento, Senhor, necessitam de um amparo, de um conforto espiritual, de um consolo, de um estímulo, de uma assistência, que nossa prece possa se somar às preces de outros tantos que também oram nesse momento e que possam as nossas humildes vibrações serem aproveitadas, serem amplificadas pelo Teu amor e assim, envolvendo toda a humanidade como uma família só, que verdadeiramente somos, filhos todos de um único Pai. E assim, Senhor, envolvidos e irmanados pelo Teu amor, nós pedimos, Senhor, a Tua permissão para que em Teu nome, em nome da espiritualidade que dirige este Grêmio Espírita Amor e Luz, e acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por encerrada essa nossa pequena iniciativa
nesse trabalho de hoje. Graças a Deus. Muita paz.